Muito bem, como diz o Google Meet aqui, está gravando. Então, mais uma vez, bom dia a todos, a todos os seres vivos que aparecem aqui nessas janelinhas. No chat, o que vamos ver hoje aqui, Bicante, para chegar em Luma. Ó, onde é que você está? Muito bem. Eixo 1. É o que veremos hoje. Muito bem. No tópico de hoje, portanto, a ideia é tratarmos de semiótica, de linguagem e comunicação. Qual o sentido da semiótica e por que ela está aqui neste módulo? Porque nós sairemos de Kant para chegarmos em Luma, e Luma com a ideia das teorias da comunicação, ou um dos teóricos da comunicação, já que Luhmann coloca a comunicação como a estrutura fundamental dos sistemas autopoéticos. Aqui entendido os sistemas autopoéticos como a sociedade como grande sistema autopoético e a invenção dos seus subsistemas por ela própria, como o direito, a política, a economia, a religião, a arte, a ciência. Todas essas palavras representadas na ideia de subsistema do sistema social. E porque Luhmann reforma a pergunta paradigmática de Kant, metodologicamente falando, a ideia de Kant era sempre o que, o que é a sociedade, o que é o direito, o que é a economia, o que é a ciência, o que é a arte, o que é a política, para a virada, digamos assim, epistemológica, metodológica das interrogações, colocada por Luhmann ao afirmar que não se faz mais necessário perguntar por quê, ou seja, o que é ou por que é, mas sim como é possível. Ou seja, como o direito é possível na sociedade moderna, como a política é possível, como a economia é possível. Aliás, nós estamos tendo uma prova aí. Como a economia é possível? Olhe para este país, o que era a economia deste país 10 anos atrás e o que é a economia desse país hoje. E aí nós perguntamos, como é possível? E não por que é e o que é. Não tem sentido. Mas sim sentido, como é possível que 10 anos atrás nós éramos a 6ª economia do mundo e 10 anos depois nós somos a 13ª economia do mundo? Como é possível? Como isso foi possível? E não por quê? O quê? Não, isso não. E que essa mudança, ou essa virada, ela também já tinha sido colocada, por exemplo, na teoria dos sistemas, na teoria internacional dos direitos humanos, por Norberto Bobbio, quando fez a afirmação de que não é preciso fundamentar os direitos humanos. Ou seja, não é preciso perguntar o que são os direitos humanos, por que os direitos humanos, mas sim é necessário efetivar os direitos humanos, materializar os direitos humanos, concretizar os direitos humanos, o que estamos muito longe, principalmente em matéria econômica, como se pode assistir nesse país, e principalmente à luz dos vídeos que nós assistimos essa semana em diversos lugares do Brasil, como está difícil, por exemplo, algo que deveria ser a coisa mais simples nas relações sociais modernas. Como está difícil efetivar uma palavra que tem lá no caput do artigo 6º da Constituição, chamada alimentação. Como está difícil efetivar essa palavra como um direito fundamental social, portanto, como uma categoria de direitos humanos. Como é possível que o artigo 6º da Constituição não tem força normativa para se autorrealizar naquilo que ele próprio propõe? A alimentação como direito fundamental num país como o Brasil, principalmente num país que constrói o slogan de que
o Brasil é o país que alimenta o mundo. E pode construir esse slogan, porque não tenha dúvida que o Brasil faz isso. O Brasil só não alimenta o seu povo, mas o mundo o Brasil alimenta. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Bom, a ideia de semiótica, por quê? E aqui eu vou partir não de Kant, né? Não vou partir de Kant, não vou partir de Luhmann, mas vou partir de Tobias Barreto. Né? Vou partir lá do século XIX. Por que semiótica? Porque aqui, nessa abordagem pela teoria dos sistemas, a ideia, portanto, é reconhecer que o sistema do direito ele é um sistema de linguagens. Né? Quando Tobias Barreto escreve o seu conceito de direito e coloca que o direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade, a primeira palavra que ele coloca na definição, na conceituação, é exatamente linguística. Ou seja, é um produto linguístico. Né? E, por aqui, nos trópicos, não há dúvida de que ele é o primeiro autor a fazer essa afirmação, ou seja, de que o direito era, portanto, um sistema de linguagem. Depois dele, 30 anos depois, né, em 1911, mas especificamente em 1934, mas nesse percurso de 11 a 34, e mais, eu diria até 66, quando ele revisa a obra pela última vez, eu estou me referindo ao professor Hans Kelsen. Quando Kelsen faz a afirmação de que a dogmática é a ciência do direito, a dogmática é o quê? Ela é uma linguagem. E aqui entra o que Luhmann diz, o paradoxo da linguagem. Porque a linguagem, mesmo entre os linguistas, a linguagem ela não é interpretada como ciência. Né? Ou seja, se formos a Ferdinand Saussure, por exemplo, na França, para procurarmos as definições acerca da linguagem, e um dos grandes do estruturalismo da linguagem, Ferdinand Saussure, ele mesmo dirá que a linguagem não é uma ciência. Nós veremos, inclusive, ou vocês puderam perceber isso no texto de Nafarhat, ao interpretar a tese de Luhmann, ou a teoria, a tese não, ao interpretar a teoria de Luhmann, de que a sociedade ela é construída por essa estrutura denominada comunicação, e que essa estrutura denominada comunicação ela tem duas características inegáveis. Primeiro, ela é abstrata, e segundo, ela é contingente. Ou seja, quando Luhmann coloca que a linguagem ela é abstrata e é contingente, significa dizer que a racionalidade não aparece em primeiro plano, que a racionalidade passa a ser uma conquista da linguagem, mas não um dado da linguagem, ou seja, nós não somos racionais. Ora, essa afirmação, por outras letras, obviamente, ela foi realizada por Albert Einstein em 1933, né? Quando, e aqui eu já me referi, quando ele diz que as grandes construções teórico-científicas, elas são invenções. E elas são invenções de que natureza? Elas são invenções cognitivas e linguísticas. O que significa dizer que nem sempre a invenção ela é racional. Ora, quem aqui nunca passou por uma situação, ou todo dia não passa pela situação, de prolatar determinadas palavras que nem refletiu sobre elas, mas que elas saíram? Quem aqui não saiu de casa para realizar determinadas funções e, ao sair de casa, realizou outras funções que não aquelas imaginadas quando estava em casa? A isso eles chamam, os construtivistas, de abstração e contingência. Ou seja, a linguagem ela é abstrata e ela é contingente. Mas é com ela que nós construímos aquilo que Luhmann chama de teoria da sociedade em forma de sistemas sociais. Diga, Godoy. Isso me acontece com frequência, mas eu tenho atribuído a senilidade, professor. Bom, não vou poder discordar tanto, não estou dizendo no seu caso, com referência à salinidade. Não posso discordar tanto, que isso acontece mesmo. Por exemplo,
eu tenho uma mãe que ela está com problemas de memória, né, um problema sério de memória, causado por um trauma, né, que foi a perda do seu marido, meu pai, 50 anos de casamento, né, então fico aqui observando e imaginando você conviver com uma pessoa durante 50 anos, né, morar em diversos lugares do Brasil com essa pessoa, depois que se aposentaram, viajavam para um lado e para o outro, para todos os lugares que queriam, e certo dia você acorda e essa pessoa está morta, e você tem que chegar à constatação de que não haverá mais pelos próximos anos. Fique imaginando como isso pode funcionar na sua psique. Então, isso deve causar traumas terríveis, sem dúvida alguma. Mas não é sobre isso que eu estou me referindo, sem dúvida alguma também. Estou me referindo à ideia, por exemplo, aqui é uma ideia que nós vamos debater, que é a tese de Rafael de Jorge, denominada de o terceiro excluso incluso. Quem trabalha com o lado forense aqui do direito, quem, se for advogado, promotor de justiça, defensor público, quem aqui nunca foi para uma audiência e que leu os autos do processo uma vez, duas vezes, três vezes, e na hora do embate lá entre acusação e defesa, né, você tem lá todo o seu script montadinho para arguir as testemunhas e tudo mais, intervir na fala da acusação ou da defesa. Quem aqui não esteve com todo o desenho para a audiência e na hora da audiência você não teve um start psíquico e mudou todo o plano de desenvolvimento e de estratégia na defesa ou na acusação? Ou seja, quem aqui não veio uma palavra que reconstruiu ou ressignificou ou recolocou a ordem da argumentação no caso concreto? É sobre essa abstração e essa contingência que os construtivistas falam que a sociedade é construída. Né? Ou seja, quer um exemplo, e aí é um exemplo banal, trivial, é você sair de casa, ir para algum lugar, conhecer uma pessoa, e decidir que com essa pessoa você vai namorar, noivar, casar, ter filhos, fazer uma família. E você não saiu de casa para isso. Você não saiu dizendo assim, hoje eu vou encontrar alguém para namorar, noivar, casar, ter filhos, construir uma família e tal. Não. Não. Mas isso acontece, e acontece o tempo inteiro. É sobre essa abstração e sobre essa contingência que os construtivistas falam e que Luhmann colocou na sua teoria dos sistemas sociais. A sociedade ela é construída por comunicação. Veja, é o que eu falo aqui sempre. E aqui, sem querer ofender quem quer que seja. Mas, por exemplo, e está sendo gravado e faço questão de falar isso. Essas aulas por Google Meet, por essas ferramentas tecnológicas, essas aulas é pura enganação. Mestrado, doutorado por não presencial, isso é a enganação da enganação no ensino superior público. Não tenho a menor dúvida. Porque o professor ele fica aqui falando a maior parte do tempo inteiro sozinho. A interação aqui é mínima. Ou seja, você tem que ficar aqui 2 horas, 3 horas, gastando tudo que você tem de linguagem, esperando um contributo. Não há garantia de que quem está aqui na janela está aí por trás mesmo. Eu já passei várias vezes aqui, inclusive por orientandas minhas, de eu perguntar para a pessoa, fulano, qual é a sua posição sobre o texto? Fulana, qual é a sua posição sobre o texto? E fulana não estava na sala, mas ela estava linkada aqui. E alguém ligou para ela e eu olho aqui meu celular, quando termino a aula, tem uma mensagem de fulana dizendo o quê? Professor, é que eu tive que me deslocar, eu estava em tal lugar e me desloquei para tal lugar. Sim, o horário da aula é aquele ali. Deixa o juiz marcar uma audiência e você ligar para o juiz dizendo assim, olha, eu não vou porque não sei o quê, não sei o quê, se não for uma justificativa fundamental. O que o juiz vai dizer? Problema seu. Revelia, pá, problema seu. Não é problema não. Agora, aqui na universidade, existem esses direitos humanos piegas, que a universidade tem que entender a todos, mas todos não entendem a universidade. Isso é piegas. Isso não constrói absolutamente nada. E esse ensino por ensino remoto aqui, volto a dizer, é falsidade. Isso é estelionato no ensino superior universitário público. Na minha interpretação, isso é um grande estelionato. Porque o professor não tem garantia nenhuma de que está sendo cumprida as funções. O professor está cumprindo a função dele. Está aqui, vem dar a aula, manda o conteúdo, distribui o plano de aula, mas o professor não tem garantia nenhuma de que, do outro lado, as funções estão sendo cumpridas. Se as funções não estão sendo cumpridas, o sistema não funciona. É uma questão sistêmica.
Diferentemente presencial. Porque aí presencial você vai lá, você olha no olho, você pergunta, e aí, você lê o mesmo texto, qual é a sua posição? Fez algum rabisco sobre o texto e tal? Se manifeste, mas enfim, é outra coisa. Vamos lá. A semiótica, ela é a palavra-chave, digamos assim. A semiótica é a palavra-chave para traduzir o sentido, e aqui eu vou me referir única e exclusivamente à linguagem jurídica. Não a semiótica na teoria da linguagem ou das comunicações, mas a semiótica aplicada à linguagem do direito. É nesse sentido. Ou seja, quando eu estou falando de semiótica, eu estou falando de uma linguagem filosófica de reflexão sistemática sobre as funções dos signos do direito aqui. Repito, quando eu me referi aqui sobre semiótica, eu estarei falando sobre uma palavra que a sua função é construir uma linguagem filosófica reflexiva acerca das funções dos signos do direito. Ou seja, a semiótica vai traduzir o que são os signos do direito, o que são os sinais do direito, a designação, a semelhança, a analogia, o simbolismo, a metáfora, tudo isso numa linguagem jurídica. Ou seja, a linguagem jurídica ela vai ser, ora, de natureza da analogia, de natureza da metáfora, de natureza do simbolismo. Ora, ela vai ter que organizar os sinais, os signos do direito, ela vai ter que dar significado à expressão construída no direito, ou seja, é a semiótica que constrói aquilo que no capítulo 8 do seu livro de 1994, denominado de O Direito da Sociedade, Niklas Luhmann chamou de a comunicação jurídica. Não existe comunicação jurídica sem semiótica. Por quê? Porque comunicação jurídica envolve sinais, envolve signos, como eu já disse, envolve analogia, metáfora, simbolismo. Ou seja, quando falo de linguagem jurídica, tem 3 elementos linguísticos dentro da semiótica que vão determinar toda essa estética sistêmica da linguagem do direito, traduzidos entre semântica, sintática e pragmática. Ou seja, a linguagem jurídica, ou aquilo que Luhmann chamou de comunicação jurídica, e que, portanto, nós podemos chamar de semiologia epistemológica do direito, né? É verdade que alguns aqui vão ser extremamente críticos. Como é que é, Luciano? Uma epistemologia do direito? Estás com a cabeça aonde? Epistemologia do direito, Luciano? Está de brincadeira, pô. Mas aqui vou partir dessa perspectiva, ou seja, de uma semiologia epistemológica jurídica, e que ela se inicia na argumentação jurídica, esse é um dos lados. Outro lado é a própria construção normativa do direito, a estrutura dogmática do direito. E um terceiro lado é, sem dúvida alguma, a decisão judicial, a prolação da sentença no caso concreto. Ora, quando eu tenho esse desenho, portanto, eu estou falando de semântica, eu estou falando de elementos da sintaxe, e eu estou falando de pragmática. A linguagem do direito, ela se conduz para esse universo semiológico, epistemológico, jurídico. Quando estou falando isso, obviamente que numa organização desses elementos linguísticos, o discurso jurídico, seja ele argumentativo, seja ele normativo, seja ele da decisão judicial, esse discurso jurídico ele fica flutuando entre significante e significado, entre qual é o significado das expressões e o quanto elas constroem de significação para o próprio universo do direito. Ora, a isso, vamos utilizar a expressão de processo comunicativo jurídico. Essa construção toda, portanto, se refere a um processo comunicativo jurídico. Esse processo comunicativo jurídico, do ponto de vista da estrutura gramatical jurídica do direito, dessa monumental estrutura gramatical jurídica do direito, e não tenha dúvida, a linguagem do direito, ela é, sem dúvida, assim como a linguagem social, construída na abstração e na contingência,
por mais que se organize, por mais que sistematize, a contingência sempre aparecerá e a abstração sempre estará presente. Essa monumental estrutura dessa linguagem denominada de jurídica, ela tem aspectos gerais e ela tem aspectos específicos. Quando eu estou no campo da linguagem jurídica, nos aspectos gerais, eu estou no campo dos conteúdos dessa linguagem jurídica. Ou seja, eu estou na construção filosófica dessa linguagem jurídica. Eu estou na construção do significado e do sentido dessa linguagem jurídica. Por isso que, por exemplo, no direito penal, furto tem um sentido, roubo tem outro sentido, a partir exatamente da sua construção semântica, sintaxe e pragmática da estrutura da linguagem jurídico-penal, no caso do mundo ocidental, digamos assim, em todos os diplomas. Então, quando eu estou falando dessa monumental estrutura jurídica, nos aspectos gerais, eu estou falando dos conteúdos que eu posso dar a essa linguagem. Ou seja, o conteúdo filosófico que eu posso dar a essa linguagem. A construção do significado e do sentido dessa linguagem. E, obviamente, a explicação dos fenômenos que essa linguagem vai traduzir. Qual a relação, qual o fenômeno social que eu estou observando e que irei construir na minha linguagem em forma de conteúdo. E, por outro lado, a ideia dos aspectos específicos, e aí que são aspectos de forma da linguagem. Ou seja, aspecto de natureza gramatical, né, o estudo da própria linguagem e o sistema de sinalização ou de signos e sinais da própria linguagem jurídica. Por isso, Kelsen afirmou que a dogmática era a ciência do direito. E aí nós podemos até nos referir sobre os críticos de Kelsen, que vão dizer como a dogmática é a ciência do direito, se a dogmática é uma linguagem e a linguagem não é ciência, segundo os próprios linguistas. Tem sentido perguntar isso. Só que, quando essa crítica aparece, ela aparece no sentido do primeiro elemento da construção do discurso, seja ele o normativo, seja ele o da decisão judicial, seja ele o da argumentação, que é a semântica. Quando Kelsen afirmou que a dogmática era a ciência do direito, quando ele fez essa afirmação, não foi pelo elemento semântico, mas sim pelo elemento sintático da linguagem, ou seja, pela função que a sintaxe dá à linguagem do direito. E a minha pergunta aqui a vocês é: qual é a função da sintaxe na linguagem jurídica? O que ela desempenha? Quando eu penso em sintaxe, qual a função que essa palavra constrói em uma oração? Por exemplo, em algum artigo do Código Civil, do Código Penal, do Código Tributário, do Código de Processo Penal, Processo Civil. Qual é a função da sintaxe? Seria de organizar, professor, no sentido de organizar o discurso, né, algo do tipo. Kelsen, a crítica mais contundente que Kelsen sofre é de que o seu direito é o quê? De que o seu modelo de direito positivo era o quê? O seu modelo do seu positivismo jurídico era exatamente o quê? Qual é a grande crítica, por exemplo, que alguns que alguns cretinos do direito constitucional dizem que o direito de Kelsen era puramente formal e legalista. É cretino, é idiota. Ele é formal idiota. Sabe por quê? Porque Kelsen parte da ideia de que o discurso jurídico, para ser ciência, precisa ter uma organização. E essa organização é uma organização formal, do ponto de vista da letra da lei. Quem é que constrói isso? Um elemento chamado sintaxe. Sem sintaxe, não há forma da linguagem. E para Kelsen, não há direito sem forma. Nota como tudo é explicado, nada aqui é metafísico. Tudo é explicado pela cognição e a linguagem. Pegue o artigo 155. O que é que diz o artigo 155? Subtrair, vírgula, para si ou para outro, e vírgula, coisa alheia com valor econômico. 2 pontos. Isso é furto.
Mas se eu for para o artigo 157, o legislador também colocou subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia com valor econômico, mediante grave ameaça ou violência. Isso é roubo. Aqui está a sintaxe. Ela organiza a oração do direito. Olha, se você não souber construir uma peça que organize o que é que você está acusando, ou se você não souber construir uma peça que organize o que você está defendendo, e se você não conseguir prolatar uma decisão que explique o que é que você está fundamentando, que diabo de linguagem jurídica é essa? Que diabos de linguagem jurídica é essa? É sobre isso que eu estou me referindo. Por isso que dizem que eu sou autoritário, totalitário, quando digo que para ser legislador é preciso ter preparo. Preparo aqui que eu me refiro é dominar minimamente a língua portuguesa. Saber qual é a função que as palavras desempenham num discurso. Se você é legislador, você vai passar todo o seu mandato fazendo o quê? Construindo leis. Se você não conhece a língua portuguesa, como é que você vai construir leis? Me diga como é que você vai construir leis se você não conhece a língua portuguesa. Não é porque eu quero dirigir uma Mercedes ou dirigir uma Red Bull, né, que eu tenho o direito de dirigir. Ou seja, eu nunca vou ser Lewis Hamilton e nem Verstappen para dirigir um carro de Fórmula 1. Você pensa que eles não se preparam para dirigir aquela máquina? Não, Verstappen chegou, entrou na Red Bull e disse, não, o lugar é meu e eu vou dirigir. É assim. É sobre esses direitos humanos piegas que eu estou me referindo. Que não organiza as complexidades, não minimiza as complexidades, só maximiza as complexidades na sociedade. Por quê? Luciano, não é bem assim. Não, tá certo. Porque, por exemplo, se você é eleito para um cargo de vereador, de deputado, de senador, e você vai fazer leis e você não sabe, o que é que você vai fazer? Você vai contratar quem saiba para fazer para você. Porque você nunca vai saber fazer um projeto de lei, você nunca vai saber propor um projeto de lei. Então, o que é que você vai fazer? Você vai contratar escritório de advocacias para o quê? Para que os escritórios de advocacias com advogados competentes construam esqueletos de lei para você apresentar na Câmara de Vereador, na Assembleia do Estado, no Parlamento Federal, na Câmara, no Senado. E aí depois, quando se abre um campo monumental de corrupção, né, porque nem todos estão imbuídos da ética da organização social, e que, por exemplo, alguns escritórios de advocacia passam a vender esses modelos de projetos de lei, nós ficamos nos perguntando por que é que as complexidades aumentam tanto na sociedade. Porque, como dizia Tobias Barreto, elas aumentam porque nós as produzimos. Elas não caem do céu. Elas não são presentes divinos. Elas são produtos das nossas comunicações. Tudo é explicável. E aquilo que não é explicável hoje pode ser explicável amanhã. E se não for explicável, vai se fazer o quê? A produção comunicativa continua. Ora, então, a crítica a Kelsen, né, de que seu direito era puramente formal e legalista, ela é uma crítica cega, ela é uma crítica idiota. Por quê? Porque nós poderíamos fazer a mesma crítica por outras expressões ao constitucionalismo. Por exemplo, o constitucionalismo não diz que é um direito da realização material? Qual é a grande argumentação dos constitucionalistas? Porque no constitucionalismo o direito se realiza materialmente. É mesmo? É só abrir os jornais de hoje de manhã e você vai encontrar algumas publicações sobre pesquisas nesse país. Uma delas está lá, num desses portais de notícias. 27 milhões de pessoas nesse país, hoje, 27 milhões de pessoas nesse país não farão uma alimentação. Não farão uma alimentação. Passarão fome hoje. E o que é que diz o artigo 6º da Constituição? O que é que diz o caput do artigo 6º da Constituição? A alimentação é o quê? Então o problema era de Kelsen. É mesmo? O direito de Kelsen era que era puramente informal e legalista.
e não científico. O constitucionalismo é que é jurídico-científico, porque ele é material. Cumpra o caput do artigo 6º. Já imaginou se houvesse um mecanismo desses 27 milhões de pessoas que hoje nesse país não terão uma alimentação sequer, se todos eles fossem ao judiciário hoje pedir uma decisão a um juiz de que o artigo 6º está sendo maculado, de que o artigo 6º está sendo negado e que eles têm direito a se alimentar? Já imaginou se 27 milhões de pessoas chegassem ao judiciário no dia de hoje para requerer isso? O problema era Kelsen. Sei. O problema era Kelsen. Muito bem. Quando falamos disso, quando falamos dessa estrutura, dessa monumental estrutura, né? Quando falamos do primeiro elemento, e aqui eu vou me apropriar ora do artigo 155, ora do artigo 157, ora do artigo 213, ora do artigo 217-A, todos do Código Penal. Veja, quando você constrói, e aqui eu ainda estou na semiótica e na linguagem e na comunicação jurídica, quando você constrói um discurso, sem dúvida alguma, no caso do direito e no caso das outras linguagens, mas para nós aqui especificamente no direito, quando você constrói um discurso, inicialmente ele precisa ter uma estrutura semântica, que significa dizer, eu tenho que dar sentido às palavras. Na construção de um texto, eu tenho que fornecer sentido para essas palavras. Ora, quando você lê um texto de direito penal, você sabe que é direito penal. Isto é o sentido. Quando você lê algo de execução criminal, você sabe que é de execução criminal. Quando você lê de direito civil, processo civil, você sabe que é de direito civil, processo civil. Porque as palavras dão sentido à linguagem. Essa é a função da semântica. A função da semântica é construir o sentido das palavras numa linguagem denominada de jurídica. Ou seja, a semântica, ela assume a função de construir todo o significado do discurso jurídico. Mas não só significado com palavras significantes. Como diz Rafael de Jorge em um de seus textos, as palavras não são ingênuas. As palavras têm memória. As palavras têm biografia. Com a semântica, eu traduzo o sentido da linguagem que eu estou construindo. Eu dou sentido à ideia que eu quero apresentar, expor. Ou seja, com a semântica, eu dou sentido à ideia de tese que eu tenha, da minha investigação. O que é que eu estou querendo com ela? Este é o sentido da linguagem. Ou seja, essa linguagem organizada, que vai ser organizada num segundo momento, o seu sentido é esse. Ou seja, eu estou tratando do quê? Estou tratando de imigração, estou tratando de tráfico de pessoas, estou tratando de trabalho escravo, estou tratando do quê? Na hora de construir o texto, eu tenho que dar esse sentido. E a semântica é o elemento pelo qual, na semiótica, nós construímos o sentido. A sintaxe, ela vai dar a forma do seu texto. Ou seja, quando Kelsen construiu a ideia de teoria pura do direito, e que é uma teoria puramente sintaxe, ele vai e diz assim, a teoria pura do direito, como direito formal legal, ou como direito legal formalista, ela parte de uma ideia de forma. Ou seja, ela parte de uma ideia de organização do discurso normativo, do discurso positivista do direito. Para isso, eu me aproprio desse elemento chamado sintaxe. Com ele, eu vou dar toda a organização. Ou seja, quando você lê um texto de Kelsen, cada palavra naquele texto tem um sentido e tem uma forma. Ou seja, ele não joga as palavras no texto sem refletir sobre qual é a função que aquela palavra vai construir no texto. Ou seja, quando ele imaginou o Tribunal Constitucional, não é que Kelsen levantou pela manhã e disse assim, não, hoje eu vou inventar o Tribunal Constitucional. Não, não é assim. É esforço, é reflexão, é raciocínio, é observação, é dedicação. Quando ele imaginou a Constituição da Áustria, não é que ele levantou pela manhã e disse assim, hoje eu vou propor a Constituição da Áustria. Não foi assim. Não é metafísica.
Para ele, tudo era ciência, precisava ser ciência. Então, precisava ter uma semântica, precisava ter significado, precisava ter significante, precisava ter sentido. E era sintaxe, porque, para Kelsen, a forma é fundamental no direito. Ora, é isso que eu também... E agora é piada, não é crítica, né? Aqui, por exemplo, vocês vêm... Agora não, mas mesmo aí, tudo bem. Mas as aulas presenciais, vem à universidade do jeito que quer e tal, porque a universidade é o universo tal. Vai a uma audiência do jeito que você quer, vestido, para ver se tu participas da audiência. Isso chama-se forma. Isso se chama forma. E para Kelsen, essa forma, e aqui é que está o ponto que a crítica nunca consegue observar. Para Kelsen, é a forma que dá cientificidade à linguagem do direito. Se não houver forma na linguagem do direito, para Kelsen, é filosofia do direito, não é ciência do direito. A linguagem jurídica ela se transforma em ciência do direito quando ela tem uma forma. Se ela não tiver... E a forma aqui é positivista, normativista. Essa é a forma. Por isso que ela é a ciência. Por isso que a dogmática jurídica é a ciência do direito. Se é um pensamento filosófico, então é filosofia, não é ciência. Ou seja, sem sintaxe para ele, não há forma. Sem forma para Kelsen, não há dogmática. Sem dogmática para Kelsen, não há ciência jurídica. É nesse sentido que ele se referia. Ou seja, qual vai ser o sentido do seu trabalho dissertativo ou de tese? Qual é a forma do seu discurso, da sua dissertação de mestrado? Ela será apenas uma filosofia, e aqui quando eu digo apenas não é no sentido de diminuir a filosofia, pelo contrário. Mas ela será um trabalho puramente filosófico ou ela será um trabalho com ambições de organização estética e formal para se ambicionar como ciência? O que será o seu trabalho? Por isso que volto a afirmar. Metodologia que ensina a você como colocar uma palavra em itálico, como colocar uma palavra em negrito, como está na página do Word, 3,5 superior, 3,5 inferior, 2,5 à direita, 2,5 à esquerda, isso não é ciência. Isso não é metodologia. Isso é adestramento. Não é outra coisa, na nossa interpretação. Ora, se ela é semântica e se ela é sintática, ela precisa depois ter uma aplicação. E a aplicação é a pragmática. Aí sim. Na aplicação, não há mais domínios semânticos nem domínios sintáticos. Há domínios puramente pragmáticos da decisão, no caso aqui da linguagem do direito, de um personagem que só ele pode decidir, mas nenhum outro no sistema do direito, o juiz. E no direito, a pragmática ela é um elemento fundamentalmente de utilização da decisão judicial. Luciano, e a argumentação? Sim, a argumentação constrói, se ela for acusatória, como a decisão deve se manifestar. A argumentação constrói, se ela for a defesa, como a decisão deve se manifestar. Mas a decisão será uma decisão a partir de si própria, e não da argumentação ou da defesa. Ela observa a argumentação acusatória e a defesa, mas a decisão ela parte de si própria. Porque, se não assim não fosse, ela não seria uma decisão autopoética. Ela não estaria no direito como um subsistema do sistema social de natureza autopoética. É nesse sentido. Ora, portanto, sem esses elementos, sem todos esses elementos que são elementos semióticos, eu não sei do que é que eu estou falando sobre linguagem ou sobre comunicação jurídica. Ou seja, para interpretar os fenômenos, para interpretar a fenomenologia, essa palavra tão bonita, inventada, pelo menos na Alemanha, por Edmund Husserl, as fenomenologias, e o que são as fenomenologias? Tudo aquilo que eu consigo observar, como dizia Hayes von Forst, o que eu consigo observar, né? Porque não é possível ou não é provável observar tudo. Então, o que eu consigo observar são fenomenologias, e que eu tenho que traduzir através de conceitos e de definições. Ou seja, e que eu tenho que traduzir através do quê?
através de significados, de significantes, de sentidos, através de forma para uma aplicação, nesse sentido. Ora, nesse ponto não há dúvida alguma, e não é dúvida para Luciano Nascimento ou para Niklas Luhmann, nesse ponto não há dúvida alguma para nenhum autor no mundo ocidental, né, de que o principal nome de toda a memória moderna sobre todas essas construções é, sem dúvida, o professor Immanuel Kant, principalmente nas suas obras que ficaram conhecidas como o criticismo kantiano, como, por exemplo, Crítica da Razão Pura, Crítica do Juízo, ou também em outras obras como Fundamentação da Metafísica dos Costumes, etc., etc. Para Kant, portanto, há uma questão que ela é central, fundamentalmente, na construção da argumentação sobre as observações que são possíveis. Aquilo que Kant chamou a verdade como problema fundamental, ou a verdade como uma experiência controlada. Por isso que aqui, nessa disciplina, na metodologia que encerramos no encontro passado, o primeiro elemento linguístico constitutivo da linguagem do direito, como colocado aqui, ela é a verdade. A verdade para Kant, ela é uma experiência controlada em que sentido? Ela é uma experiência controlada no sentido do que ele próprio vai denominar do que é conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Ou seja, do que é um conhecimento superficial, de eu observar a fenomenologia e dar um nome a essa fenomenologia. Eu observar uma relação e dar um nome a essa relação, ou seja, nominar a fenomenologia ou nominar a relação. Esse é um conhecimento sintético a priori. Mas, para Kant, essa experiência controlada da verdade não pode estar somente aí. É preciso que eu vá além. Então, eu vá para um conhecimento a posteriori. Por que é que essa relação é assim? Por que é que aquele fenômeno é assim? Para Kant, a verdade como experiência controlada está no conhecimento a posteriori, quando eu consigo responder a essas perguntas. Por exemplo, tem uma foto girando aí em tudo que é portal, grupo de WhatsApp, tudo, de um acontecimento no Fórum Afonso Campos, ontem, no final da manhã aqui, de uma senhorita que sai do fórum, sai de uma audiência, e na frente do fórum ela abre um cartaz gigantesco assim, que está escrito, enfim, reticência, e embaixo está escrito em letras garrafais, enfim, reticência divorciada, e comemorava. Sim, eu leio aquilo e aí eu sei o que é divorciada. Sei que, por exemplo, para ser divorciada é preciso que tenha sido casada. Formalmente falando. Não só no sentido semântico, mas no sentido sintático. Para ser divorciado, que é uma forma, o divórcio é uma forma, para ser divorciado é preciso que eu tenha sido casado. Senão, nunca vou ser divorciado. União estável, eu não vou ser divorciado. Aqui estão as formas para ser ciência, dizia Kelsen. Ora, eu sei o que é ser divorciada, os critérios para ser divorciada, etc. Esse é um conhecimento sintético a priori. Para haver a verdade como experiência controlada, é preciso que eu responda à segunda interrogação. Sim, por que ela é divorciada? O que a levou ao divórcio? Aqui está a verdade para Kant. Não na forma, diferentemente de Kelsen, opostamente a Kelsen. A verdade não está na forma para Kant, que seria o conhecimento sintético a priori. A verdade, como experiência controlada, está no conteúdo, naquilo que determina, portanto, o sentido que vai traduzir a forma. Ora, por que aquela mulher
quis o divórcio e por que agora ela é divorciada? O que a levou ao divórcio? É preciso responder essa pergunta para ter, portanto, a ideia de verdade. E aí eu vos pergunto, no direito contemporâneo, qual das verdades nós temos assistido? A do conhecimento a posteriori ou a do conhecimento a priori? Seja na construção da lei, seja na argumentação sobre a lei, seja na decisão sobre a lei. Qual o conhecimento de verdade que nós temos assistido no direito? Palavras como, por exemplo, hermenêutica, ajuda muito nesse lado das verdades. Com essa palavra, eu posso construir verdades e verdades na argumentação jurídica. Mas qual dessas duas verdades de Kant, com a hermenêutica, eu construo? Seria a posteriori, né, professor? Sim, mas é a que nós estamos assistindo? Certo. Um juiz que faz, como, por exemplo, aqui eu vou citar amigo juiz, por exemplo, Rosmar Rodrigues Alencar, juiz federal em Maceió. Alagoano. Exato, juiz federal em Maceió, professor da UFAL, já participando de diversos congressos, sempre estamos com... Um mês e pouco atrás estávamos aqui no GARD, no Congresso de Direito Penal. Ele diz, Luciano, eu estou fazendo 25 audiências por dia. Um juiz que faz 25 audiências por dia, né? Nós conversávamos, não era, Rosmar? Isso aqui está sendo gravado, sem problema. Depois eu mando para você também. Um juiz que faz 25 audiências por dia. Qual é a sua ideia da verdade naquela lide que ele vai traduzir na decisão judicial? O que sairá da decisão judicial como verdade? A priori ou a posteriori? Sinceramente, o direito foi transformado, pelo menos na nossa realidade, o direito, na nossa realidade, está parecendo aqueles programas de mesa redonda sobre futebol, que os comentaristas de futebol não vão a um treino do time de futebol, da equipe, não assiste um treinamento sequer dado pelo treinador, não vão à sede do clube, e olha que tem entrada franca, porque são jornalistas credenciados. Não tem fontes no clube, e quando termina a partida de futebol, fica comentando, né, o desempenho do time, como se assistisse o treino da equipe durante a semana inteira, como se conversasse com o treinador durante a semana, como se tivesse uma fonte dentro do clube para passar as informações, e aí ficam argumentando pela substituição de determinado jogador, pela a derrubada de determinado treinador e a contratação de outro treinador, sem ter nada de material. Ou seja, sem realizar investigação alguma esportiva. Né? Nós temos assistido aí os comentaristas de futebol dizem assim, o jogador estava muito mal, era para ter tirado o camarada logo no final do primeiro tempo, não sei o quê. Depois o treinador vem e diz, fulano não era nem para ter jogado, porque lá no vestiário, fulano já tinha tido um mal-estar. Mas, mesmo assim, decidimos escalar fulano, porque futebol é metafísica, dizia o treinador. Ele poderia, numa jogada, realizar um gol. E assim que ele o fizesse, eu teria tirado para substituir por outro jogador. Essa era a ideia. Mas fulano não deveria nem ter jogado. Ou seja, o jornalista não tem informação de nada. Ele não tem informação sobre absolutamente nada. Mas ele tem algo que outros profissionais não têm.
O que é que ele tem? Ele tem um canal de televisão no qual ele vai construir realidades para uma legião de desconhecidos. Uma legião de torcedores que não faz a menor ideia do que acontece no seu clube. Mas ele está ali falando para milhões todo dia. O que é que acontece aqui no direito? Para estar no direito é preciso estar habilitado. Ou seja, só o juiz tem a decisão judicial. Só ele pode decidir. Mas ninguém pode decidir. Mas ele está decidindo sobre o quê? Sobre o que o juiz está decidindo. Quais as realidades com essa linguagem que estamos construindo no direito? Quais as realidades? E depois, essas realidades não têm implicação no sistema social? Não tem impacto no sistema social? Não aumenta as complexidades no sistema social? Não descontrola ou desorganiza a ordem no sistema social? O que é essa construção linguística extraordinária, senão abstração e contingência? Pura abstração e contingência. Coloquei essas analogias, né, só para tentar aqui, usando uma palavra de Kant, para tentar aqui construir uma ilustração do que transformaram o direito. É sobre isso que eu estou falando, pessoal. Se o livro tem 200 páginas, leia essa porra dessas 200 páginas. Se esforce. Assim, o texto está não sei o que lá. Faça os seus esforços para ler, para você aprender. Aprender, não é aprender, é aprender. Não procure facilidades. Porque essas facilidades, elas emergirão em forma de complexidade no futuro breve, que talvez você não consiga controlá-las nesse futuro breve. Muito bem. Essa ideia da verdade como problema fundamental de Kant, né, ela construiu a modernidade. Como diz Rafael de Jorge e reconhece outros autores, não há, dentre nós aqui, não há um sequer que não tenha algo de Kant. Como diz Rafael de Jorge. Se nós não falamos a língua de Kant, mas falamos a língua de Königsberg. Mas a pergunta nesse momento presente é: qual das línguas de Kant nós falamos? A do conhecimento a priori ou a do conhecimento a posteriori? Qual é dessas línguas que nós estamos falando para construirmos verdades como experiências controladas? Porque, não tenha dúvida, todos nós aqui no direito passamos o dia, quando argumentamos sobre o direito, construindo verdades. Mas quais as verdades que nós estamos construindo? Quais as verdades que nós estamos construindo? Principalmente no exercício profissional. Muito bem. Muito bem, apareceu o futuro. Muito bem. Ora, se essa foi uma construção que ergueu a modernidade e diferenciou a modernidade, para autores como Luhmann e diversos construtivistas, funcionalistas, estruturalistas, a pergunta o que é ou por que é não tem mais sentido. Mas sim, através de uma afirmação da teoria da comunicação, seja no sistema social ou nos subsistemas do sistema social, a pergunta, e que nós trataremos dela mais à frente, digamos assim, mais profundamente, é como é possível. Então, para tratarmos sobre a ideia de teoria da comunicação de Luhmann, no texto que vocês leram dele, do capítulo 8, do livro de 1994,
o direito da sociedade, a argumentação jurídica, ou seja, de um processo comunicativo jurídico, a pergunta é, não o que é o direito, ou por que o direito, mas como o direito é possível. Para você, como o direito é possível? Como ele é possível? Hein, pessoal? Como o direito é possível? Não sei, não tenho a informação, mas todos aqui, todos que estão nessa sala virtual, têm formação jurídica? Todos vieram de uma graduação em direito ou tem alguém que não? Não, tem algumas pessoas que não são. Uhum. Maria Isabel, Samara. Eu sou da pedagogia. Mariana, 3. Não, professor, eu sou. Eu só estou respondendo que nem todo mundo é. Sim. Isso, eu também. Sou do direito também. Então... Não. Então, Milane é pedagoga. Então, os demais vêm do direito. Na sua ideia, como o direito é possível? Não o que é o direito. Por que o direito? Mas como ele é possível? Como linguagem, professor? Para esses autores, o primeiro grande sistema social inventado é a sociedade. E ela é um sistema de comunicação. Para outros autores, e aí uma parte bem menor, o primeiro grande sistema social construído teria sido a religião. E quando eu digo uma parte menor, essa parte menor não é bem menor assim, não. São muitos autores. Né? Para outros autores, o primeiro grande sistema social é a religião. Com esse sistema social, a religião, se forma uma sociedade, se forma um povo, se forma uma nação. Israel seria o exemplo maior dessa afirmação. Para outros construtivistas, funcionalistas, estruturalistas, a sociedade é o grande sistema. Ora, a sociedade é um sistema de comunicação para esses autores. Se não houver comunicação, não há formação das sociedades. Para os iluministas, os modernos, os liberais, então, os bem hipócritas, então, ainda afirmam que existem os direitos naturais antes da sociedade, que são direitos pré-societatis. Il naturalismo como direitos pré-societatis, ou seja, o direito natural como direitos pré-sociedade. É mesmo? Como seria direito sem sociedade? Como seria possível, por exemplo, como seria possível o direito à vida no estado de natureza? Como seria possível o direito à propriedade no estado de natureza? Como seria possível o direito de liberdade no estado de natureza? Sem a sociedade. Como seria possível? Como seriam possíveis os direitos naturais sem a sociedade? Como seria possível?
O direito, ele é possível. Mariana Lacerda, bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Peço desculpa pelo atraso. A internet no meu bairro está em manutenção. Tranquilíssimo, senhorita. O direito é possível. O direito é possível porque ele é um sistema de linguagem, de comunicação. Ele é um sistema de linguagem de comunicação oriundo de um sistema maior chamado sociedade, que é o maior dos sistemas de comunicação. Por isso ele é possível. Como é possível o direito? Ora, o direito é possível porque quando nós desconsidera a ideia de direito, certo? Desconsidere a ideia de direito. E imagine só a ideia de sociedade. Para não aumentar as complexidades, né, vou dar aqui um exemplo de um instituto do direito para notarmos como ele é possível. Digamos que eu e o Dr. Cleiton aqui estamos produzindo comunicação. E quando estamos produzindo comunicação, estamos inventando um modelo de sociedade. Aí o Dr. Cleiton diz o seguinte: Luciano, eu tenho um apartamento aqui na Costa Beriz, em Guarabira. E estou querendo vender esse apartamento aqui na Costa Beriz, em Guarabira, Luciano. Eu disse, certo. Quanto custa o apartamento? Ele custa 100 mil reais. Eu disse, está certo. Nós estamos aqui construindo uma sociedade. Isso é sociedade porque é comunicação. Eu digo, tá certo, doutor Cleiton. Assim, e eu pago os 100 mil reais, mas como é que a gente pode fazer isso? Doutor Cleiton, assim, quanto é que você tem? Eu digo, eu tenho 50 mil, mas posso pagar os outros 50 mil em 5 parcelas de 10 mensalmente. Ele diz, tá certo. Tá certo. Tá certo. E assim acontece. Eu dou os 50 mil e fico, nos próximos 5 meses, de pagar 10 mil em cada mês. Essa é a sociedade. Se eu não cumpro, se chega o dia 10 do mês seguinte e eu tenho que pagar 10 mil reais ao Dr. Cleiton e eu não pago, o que é que acontece? Ele pode resolver isso diretamente? Ou o Dr. Cleiton, nesse modelo de sociedade, tem que inventar um subsistema para o subsistema resolver essa questão. E não a sociedade, eu e o Dr. Cleiton. Porque não seremos eu e o Dr. Cleiton a resolver essa questão. Essa questão será resolvida por um subsistema dessa sociedade que nós dois inventamos. Porque essa sociedade que nós dois inventamos vai inventar um subsistema que aí você pode chamar de terceiro. E aí é quando nasce a definição entre direito público, direito privado e outras definições. E aí esse subsistema vai dizer, olha, Luciano, você tinha um acordo com o Dr. Cleiton, você está no imóvel, você já pagou parte, você tem que pagar esses outros 10 mil. É por isso que o direito é possível. Sabe por que o direito é possível? Fundamentalmente, o direito sempre será possível, porque o processo de comunicação, ele chega a um conflito. Quando houver o conflito no processo comunicativo, o direito será possível. Ou seja, quando é que eu falo de direitos humanos? Quando é que eu falo sobre direitos humanos? Quando eles estão sendo afirmados ou quando eles estão sendo negados? Por que é que eu falei hoje de alimentação? Porque todo mundo nesse país está se alimentando 3 vezes ao dia ou porque tem 27 milhões de pessoas nesse país que hoje não comerão uma vez sequer nessas 24 horas? Por quê? Porque o processo comunicativo do caput do artigo 6º da Constituição, ele foi rompido. E o caput do artigo 6º da Constituição não pode resolver a questão por ele próprio. E essa sociedade não pode. Tem que haver um subsistema dessa sociedade que resolva essa questão. Já passa a palavra, Cleiton. O direito é possível
Porque as nossas comunicações, elas entram em conflito. Ah, Luciano, por que a religião foi possível? Porque porque a sua relação com o divino, em algum momento, ela era rompida. E quando ela era rompida, o que é que acontece? Eu lembro muito bem, eu só não entendia, eu não conseguia compreender, eu era muito criança lá em Queimada Grande, mas aos domingos eu ia com minha tia Chá para a missa pela manhã. E quando estava terminando a missa, via que várias pessoas faziam uma fila em direção a uma casinha de madeira, na qual o padre entrava, e as pessoas ficavam ali numa fila, ia de uma em uma, entrava, puxava uma cortininha de um pano preto, ficava lá dentro um pouco, saía, e eu ficava observando as pessoas que entravam, a sua fisionomia, e quando elas saíam, a sua fisionomia. E aí depois eu vim a compreender que aquela casinha era a forma, era a sintaxe, a forma de várias semânticas numa pragmática. Ou seja, as pessoas entravam para se confessar com o padre porque interpretavam que nas suas relações havia um pecado. E ali ia perguntar para o padre, eu pequei e tal, não posso resolver isso sozinho, padre. Como é que a gente resolve isso? O que é que o padre fazia? Meu filho, não se preocupe, reze tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria, mas não volte a pecar. A pessoa saía de dentro daquela casa aliviada, ia para casa. Não há garantia alguma de que essa pessoa rezou as 20 Ave Maria e os 50 Padre Nosso. O padre não tem essa garantia. Cabe à pessoa. Ora, ela podia resolver aquilo por si só? Não. A sociedade podia resolver aquilo? Não, a sociedade tem que criar um subsistema. Por isso que o direito é possível. Estou tentando aqui trazer analogias as mais simples possíveis. O direito é possível porque o nosso processo comunicativo, em alguma hora, ele entra em conflito. Ou seja, ele dá um curto-circuito. E quando ele dá um curto-circuito, nós não podemos resolver a questão. É preciso que esse modelo social no qual nós estamos, ele invente um outro modelo que resolva esse curto-circuito, ou seja, que reconecte a comunicação. Ou como disse aqui a senhorita Mariana Lacerda, ou seja, que o Wi-Fi passe a funcionar novamente e o sinal de internet chegue. Porque se não tiver o sinal de internet, eu não vou me conectar à sala virtual. Se eu não vou me conectar à sala virtual, eu não assistirei à aula. Por isso, o direito é possível. Como é possível? E ele é possível por causa dos conflitos comunicativos, e ele é possível porque ele é esse subsistema do sistema social, e ele é um sistema idêntico ao sistema social, ele é um sistema linguístico, ele é um sistema de comunicação semântica, sintacta e pragmática. É o que ele é. Ele não é essa porra chamada valores. Ele é linguagem. Quando o juiz prolatar lá a decisão, A vai ter que cumprir o que o juiz disser, B vai ter que cumprir o que o juiz disser. Quando eu entrar na casinha e disser para o padre o que eu fiz, ele vai dizer, reze 20 Ave Maria, 30 Padre Nosso. E eu sairei dali com a ideia de que, opa, me livrei do problema. Agora já posso voltar para as relações sociais. Ou, como diz os construtivistas, minimizamos as complexidades. Eu interpreto de forma diferente. Luhmann chama de minimização das complexidades. Eu interpreto que é organização dessas complexidades. Elas não são minimizadas. Elas permanecem como são. Agora, elas passam a ser o quê? Organizadas pelo direito, mas não minimizadas. É a nossa posição. Diga, Cleiton. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Considerando o exemplo das relações dos particulares que o senhor ilustrou aí, se criou o subsistema da justiça, né? Para chegar e decidir, fulano, você está compelido a pagar o que deve a Beltrano. Beleza.
eu tento provocar aí com relação, também passando pelo que o senhor falou aí, em relação aos direitos humanos. A gente fala de direitos humanos, sobretudo, em razão da negação deles. E aí me vem à mente, especificamente falando um pouco dentro desse subsistema aí dos direitos humanos, vamos chamar, em relação aos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles surgem, sobretudo, em razão de negações de direitos, né? Cleiton, desculpe interromper, mas eu lembrei, tive um start cognitivo, veja como é que são, veja a abstração e a contingência da comunicação, tive um start cognitivo por causa do outro módulo, eu só vou pedir para você me lembrar, para eu lhe enviar. No outro programa, no doutorado, tem um professor da UFPB que está frequentando o módulo. O nome dele é Demétrios. Ele também trabalha com essa ideia dos direitos dos trabalhadores por aplicativos. Ele me enviou, eu vou enviar para você, mas me lembre, por gentileza, ele me enviou uma reportagem ontem à noite de uma empresa russa sediada na Califórnia que está usando um aplicativo para a demissão dos operários. Essa semana, ela demitiu 150 operários por escolha de um algoritmo. O algoritmo que determinou quem ia ser demitido. Como você trabalha com isso, depois me lembra para eu lhe enviar essa reportagem. Tranquilo, vou cobrar. Mas aí, voltando para a ideia dos movimentos sociais, que também surgem na via da negação de direitos, né? Bom, nós teríamos o subsistema do judiciário para a solução dos conflitos aí, e também tem o sistema da política, né? Que o senhor já falou em outros encontros que a política é digamos, um subsistema de transformação. Nós não teríamos a efetivação de direitos muito mais pela política do que muitos pensam que é através do direito judicial. Aí eu pergunto, diante dessas complexidades que surgem com os movimentos sociais, se eu interpretei corretamente, num trecho ele fala sobre os movimentos sociais, eles devem ser meio que, eu acho que o termo era submetido a crivo, seria uma peneira, né? A uma seleção. Sim. A minha provocação diante dessas complexidades, professor, como é que fica o sistema social? A sociologia ele menciona sobre esses sistemas da sociologia no texto, e até também pedi para o senhor falar um pouco sobre isso. Como é que a sociedade essa situação de se preocupar com as minorias, onde eu coloco que os movimentos sociais, muitas vezes, eles surgem porque as minorias elas não são ouvidas, não são contempladas. E aí a provocação é como o sistema social, certo? Através de comunicação, linguagem, do direito, ele enfrenta esses movimentos sociais, enfrenta essa gestão, digamos, das complexidades para as minorias. Como seria isso aí? Muito bem. Deixa eu só ler aqui o que Paulo colocou aqui, Paulo Campelo. Professor, tanto que o texto que o senhor indicou relata que os sistemas sociais se reproduzem por comunicação, de modo que não se pode ter uma perspectiva comum sobre o objeto, exato, já que a própria linguagem possibilita ter diversas perspectivas sobre esse objeto. Daí a relação entre comunicação, direito, linguagem e irritação. Irritação ou ruídos, Paulo. Exatamente aqui, no paradigma kantiano, e que aqui, mais uma vez, não é uma crítica a Kant e nem tampouco uma crítica deslegitimadora a Kant, para que não surjam alguns idiotas ou cretinos produzindo comunicação aí, dizendo que Luciano deslegitimou Kant numa aula do PPGDH ou do caralho de asa. A ideia aqui é reconhecer a construção de Kant como um paradigma, mas que ele se encerrou, ele acabou, ele se esgotou. Agora, ele é o nome mais relevante da modernidade. Não é Luciano que está dizendo isso, são todos os autores do mundo ocidental, não é Luciano. Estou dizendo que o paradigma kantiano partia para a produção do saber e do conhecimento e do que seria a verdade como experiência controlada. Ele partia da ideia de que o observador olha o objeto e o objeto passa para o observador o que é o conhecimento. Não, objeto não passa conhecimento algum.
Nós inventamos o conhecimento observando o objeto, observando as fenomenologias, observando as relações. No construtivismo, é o observador que, ao observar o fenômeno, é o observador que, ao observar a relação, é o observador que, ao observar o objeto, é que determina o que vai ser o conhecimento. Volto a dar um exemplo aqui de que o objeto não fornece conhecimento para o observador. Eu poderia utilizar, eu vou utilizar um exemplo, uma analogia, vou construir aqui uma analogia um pouco superficial e outra bem mais profunda, mas não no campo de direito, no campo esportivo. Quando Kant diz que o objeto transmite o conhecimento para o homem, ou seja, na relação sujeito-objeto, que é o paradigma da investigação científica do mundo moderno na modernidade, todos os outros autores utilizaram esse paradigma sujeito-objeto, como forma de produção do saber e do conhecimento. Luhmann vem com a proposta de transformação em o quê? Sistema e ambiente, e não sujeito e objeto. Essa é a virada que ele propõe. Lá, Kant vai dizer, eu olho para o fenômeno e o fenômeno me traz conhecimento. Eu produzo esse conhecimento através de linguagem, de textos, como ele produziu dezenas e dezenas de livros. Se isso fosse assim, por exemplo, o paradigma da violência de gênero. A primeira lei no Brasil sobre violência de gênero, que violência contra a mulher no ambiente doméstico, a primeira lei é de 2004, a Lei 10.886. Eu já me referi a ela aqui. Quer dizer que a violência de gênero, na categoria violência contra a mulher em ambiente doméstico, ela só passa a existir a partir de 2004 como realidade em si? Ou ela já existia antes? Até 88, a Constituição dizia o quê? Até 88, a Constituição do Estado dizia que o Estado não pode adentrar ao lar, que o lar é um casulo inviolável na relação público e privado, direito público e direito privado. Com os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, na ideia de um apoderamento, na ideia de uma autonomia, de uma independência do movimento feminista, aí é que a lei no Brasil foi criada por causa de quê? Por causa de um imperativo dos tratados internacionais que o Brasil assinou. Senão, até hoje, nós não teríamos uma lei como, por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, e nem tampouco a de 2004, e tantas as outras leis que vieram depois, inclusive do ano passado, desse ano, sobre violência de gênero. Ela é fruto do quê? Ela é fruto de um tratado internacional de quê? De observadores que, observando a fenomenologia, diz isso aqui precisa se transformar numa verdade de experiência controlada. Como faremos? Com tratados, com leis dos Estados nacionais, etc. Essa violência sempre existiu. Uma das principais violências nas relações comunicativas, elas aconteceram sempre no lar. Sempre no lar. Não dependia do objeto. Dependia do observador que observava o objeto para dizer isso aqui não pode mais viger nas relações comunicativas modernas. Ou então, vou dar um exemplo aqui no campo do esporte. Quem nunca assistiu, procure aí no YouTube uma entrevista de Nelson Piquet. Quando ele vai falar sobre Fórmula 1, e aí ele vai dizer para você o quanto de tecnologia Nelson Piquet inventou para a Fórmula 1. Por exemplo, sabe quem inventou aquilo que se chama pit stop na Fórmula 1? É aquele rapaz chamado Nelson Piquet.
A ideia é dele. Quando ele vai para a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e diz, olha, os carros quebram, os carros não têm grande durabilidade, é preciso ter paradas para dar uma olhada nos pneus, para abastecer, para alguma peça que saltou do carro e ela pode ser recolocada ali em alguns minutos pela equipe. Nelson Piquet, observando as corridas das quais ele fazia parte, ele inventou o pit stop. O objeto estava ali, era a corrida. Mas ele era o observador. Nelson, sabe aqueles colchões, aqueles cobertores que se colocam em cima do pneu do carro da Fórmula 1 para manter o pneu aquecido? Sabe quem inventou aquilo? Um rapaz chamado Nelson Piquet. Ele que propõe aquilo, quando estava na Brabham, nos anos 80. E como ele diz na entrevista, aquilo fez com que eu vencesse campeonatos mundiais. Por quê? Porque eu dei aquela ideia para o diretor da equipe de a gente criar um aquecedor dos pneus quando o carro ainda está para largar e, portanto, eu já largava com os pneus aquecidos, enquanto os outros tinham que dar 2, 3 voltas para o pneu aquecer. Eu ganhei campeonatos com aquilo. Como aquilo não era proibido, porque não tinha previsão sobre aquilo, era uma questão atípica, se não era proibido, era permitido. O observador inventa o conhecimento. O observador inventa o saber. Não é o objeto que lhe traz conhecimento. É você observando o objeto que você tem starts psíquicos e cognitivos, psíquicos, cognitivos e linguísticos para transformar em saber através de linguagem. Por isso que eu digo, o seu objeto, nesse módulo aqui, são os textos. Observe os textos. Tire deles o conhecimento. Não porque eles vão lhe dar conhecimento, mas porque você vai ter starts cognitivos. E você vai produzir linguagem a partir de você próprio, como um ser autopoético, que se reproduz a partir de si próprio e não de outros. Não, cada ser humano é singular porque ele é autopoético, ele não precisa do outro para se autorreproduzir ou para se reproduzir, ele só precisa de si próprio. É nesse sentido. Vamos lá, Cleiton. Os movimentos sociais. Né? Como a sociedade observa os movimentos sociais com as observações direcionadas às minorias. Sociedade não observa, Cleiton. Sociedade não observa os movimentos sociais. E nem tampouco as minorias. Nesse campo, as observações, como diz Reis von Foster, são cegas. Aí não observa porque o sistema social, a sociedade, não sabe que existem os movimentos sociais e que existem as minorias nos movimentos sociais? Sabe, claro que sabe, perfeitamente. A questão não é essa. E aqui eu estou com o professor Celso Fernandes Campilongo. A questão é que, por exemplo, no Brasil, isso acontece porque os movimentos sociais não constroem teorias. Até hoje, os movimentos sociais, eles são uma reunião de pessoas em busca de direitos, mas sem uma forma, sem uma teoria, sem uma organização que eles passem a representar um poder. Como diz Celso Fernandes Campilongo, posso estar enganado, mas se for o caso também, eu posso pedir a ele, Cleiton, texto dele, mas dê uma olhada no Google, Celso Fernandes Campilongo, Teoria dos Sistemas Sociais, ou Celso Fernandes Campilongo, Estudo sobre Sistemas Sociais. A tese defendida por Celso Fernandes Campilongo é que, no Brasil, os movimentos sociais vivem na periferia da periferia, que é a sociedade brasileira, porque eles não constroem teorias, eles não constroem formas de poder. Porque se eles construíssem, se eles se autoconstruíssem, porque eles são autopoéticos, os movimentos sociais partem de si próprios. Se nesse partir de si próprio eles construíssem uma teoria dos movimentos sociais, eles passariam a ser minimamente respeitados, e se não respeitados, iria para o campo da teoria do poder, passariam a ser temidos.
E aí nós iríamos para o jogo de poder. Existe uma teoria do movimento dos sem-tetos no Brasil? Existe uma teoria do movimento dos sem-terra no Brasil? Veja, como é que... Imagine isso na Europa. Se isso não geraria teorias e teorias e a complexidade seria organizada. Imagine num país europeu, potência econômica, como o Brasil é, chegar à constatação que 27 milhões de pessoas não se alimentarão naquele dia. Por exemplo, num país como a França, 27 milhões de franceses hoje não vão se alimentar. 27 milhões de italianos hoje não vão se alimentar. 27 milhões de alemães hoje não vão se alimentar. Isso não geraria teorias e teorias, isso não geraria uma forma de poder em forma de organização, e isso não seria complexidades organizadas, e isso não se repetiria. Por que é que no Brasil isso é normalidade? Por que é que no Brasil... Veja só, por que é que no Brasil é normalidade um açougue chamado Atacadão das Carnes, na capital do agrobusiness, do bilionário agrobusiness, em Cuiabá, fazer filas 4 vezes por semana para centenas de pessoas pegarem porções de ossos? E a primeira-dama do Estado, isso está numa reportagem da jornalista Vitória Lemos, do portal O Yahoo, se eu não me engano, do final de agosto. A primeira-dama do Estado vai doar cestas básicas para essas pessoas que estão na fila dos ossos, com um casaco e um par de botas Louis Vuitton que custa R$11 mil. Isso passa como natural. É porque a teoria está do lado de cá, dela, que está com as vestimentas de R$11 mil. Do lado de lá não tem teoria. Portanto, se não tem teoria, não tem forma de poder. Se não tem forma de poder, qual a sua função nesse sistema social? Tudo isso nesse país é normalidade. Não há como construir as relações. Não há como construir as relações sociais, que são relações comunicativas, sem que sejam construções teóricas da comunicação. Não há como. Se você não representar uma teoria, você está fora do jogo comunicativo. Você é descartável. Que é o caso dos movimentos sociais no Brasil. Como eles não representam teoria alguma. Veja, o caso da violência contra a mulher no Brasil é um caso de organização e de construção teórica do movimento feminista. O feminismo é uma teoria. Aliás, hoje já existe, inclusive, construções criminológicas. Existe a criminologia do feminismo. Construções criminológicas no âmbito do mundo feminista. Nós voltamos os olhares para o mundo dos movimentos sociais. Qual é a teoria que nós temos construída sobre os movimentos sociais no Brasil? Então, não há como, pelo menos para mim, não acompanhar o professor Celso Fernandes Campilongo na sua ideia de tese de ausência de construção teórica dos movimentos sociais no Brasil. No dia que os movimentos sociais no Brasil representarem uma teoria ou uma reunião de teorias, eles estabelecerão uma forma de poder. E quando estabelecerem uma forma de poder, aí a comunicação que eles produzem, ela será interpretada de forma diferente pelos outros sistemas. Mas não é fácil, principalmente num país em que tem pobre de direita, que não existe em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil existe. O camarada é pobre, o camarada está lascado, o governo está fudendo com ele, e ele é de direita. E ele se diz conservador.
Isso não existe em nenhuma outra parte do mundo. Mas, enfim, o processo civilizatório, como dizia meu amigo Giovanni Romano, né, falecido Giovanni Romano, abre aspas, Luciano, meu caro, o processo civilizatório é algo lento, longo, doloroso e sem nenhuma garantia. Fecha aspas. Palavras de Giovanni Romano. Muito bem. Muito bem. Então, posto isso,